Boa noite. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos aí, né? Essa palestra foi... Nós, né, agendamos essa palestra, que, como a Simara falou, é um assunto de interesse de vocês, uma vez que... Vou fazer só uma breve introdução aqui, né, para aqueles que não me conhecem. Eu ministro as disciplinas de refino, sou professor aqui do campus, né, ministro as disciplinas de refino, gás natural e biocombustíveis para o curso de graduação tecnológica e para engenharia de petróleo também. E eu estou na Estácio desde 2006 e uma das coisas que a própria universidade vem tentando, né, é cada vez mais fortalecer o ingresso do tecnólogo no mercado de trabalho. E isso também eu como professor, eu entendo que isso também é uma atribuição de todo o corpo docente, inclusive minha também. E daí... o que aconteceu? Numa oportunidade recente, né, um ex-colega meu da Petrobras, eu tive uma passagem, trabalhei 15 anos na Petrobras, e um ex-colega meu da Petrobras, que é o companheiro Cesário, que vai fazer essa palestra aqui para vocês, ele está se candidatando a um mandato legislativo e me convidou, né, para estruturar algumas atividades educacionais num projeto dele de campanha. E uma das atividades que eu mencionei para ele seria uma meta nossa aqui, seria a inserção, né, forte, fortalecer o tecnólogo no mercado de trabalho. Ele se sensibilizou com o assunto, né, e está aí aqui hoje para passar para vocês aí vamos dizer assim, a área, o planejamento das ações dele, né, a área de atuação que ele vai trabalhar em cima desse assunto, desse tecnólogo, para que vocês ouçam, né, e façam os questionamentos, façam as suas perguntas e ouçam a proposta que a gente tem para vocês, né. O companheiro Cesário, eu já o conheço há 25 anos, né, nós trabalhamos juntos na Reduc, e eu vou passar a palavra para ele aqui, para que ele fale para vocês aqui o plano de trabalho dele. Cesário, por favor, vem a mesa aqui. Obrigado aí, pessoal. Bem, eu me permito tratá-los de companheiros e companheiras, né? O que nós vamos fazer hoje aqui é bater um papo, né? Ter um diálogo com vocês, né? E passar um pouco a minha experiência no campo da representação política sindical, né? Eu fui presidente do Sindicato dos Petroleiros de Caxias por 3 mandatos consecutivos. Fui membro e fundador da Federação Única dos Petroleiros. Negociei por 21 anos, né, acordo coletivo da categoria dos petroleiros, da Reduc, né, Macaé e todas as unidades da Petrobras. E quando o Valdir falou sobre a questão do reconhecimento da profissão do tecnólogo e aceitação pela Petrobras, eu aceitei esse desafio, até porque eu tenho, né, uma responsabilidade com o presidente Lula e agora com a companheira Dilma Rousseff. Então isso nos empolgou a buscar esse desafio. Primeiro eu quero me apresentar para vocês, né? Meu nome é Nilson Viana Cesário, meu nome de guerra é Cesário. Minha origem é Campo de Goitacazes. Trabalhei na região de Campos muito tempo, né, durante a minha infância. Depois estudei, me formei e fiz concurso à Petrobras. Passei em 77, fui trabalhar na Petrobras. E dentro da empresa, né, observando a necessidade dos trabalhadores se organizar mais um pouco para garantir os seus direitos
durante o período da ditadura militar, que estava no final, foi nos anos 70, me candidatei e fui eleito presidente do Sindicato dos Petroleiros de Caxias. E ali nós começamos então a nossa trajetória com relação à defesa intransigente da soberania nacional e o direito dos trabalhadores e a luta contra a privatização da Petrobras. Essa é uma trajetória que eu tive, participa, né, várias ações, movimentos sociais, né, e hoje me dedico às comunidades impactadas pela Petrobras, pela expansão industrial da Petrobras. Então todos os municípios que estão no entorno das unidades da Petrobras, principalmente Comperj, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, hoje, nós lutamos para que haja uma expansão industrial, com a agenda intramuros Petrobras, com a mesma dimensão da agenda extramuros Petrobras. Ou seja, nós não estamos concordando mais que a Petrobras avança, que ela venha progredir e que no seu entorno tire as favelas, como é o caso da Reduc, que você tem no entorno da refinaria de Duque de Caxias, uma grande favela que é Campos Elíseos, Saracuruna, Primavera, Jardim Primavera, o Lixão, né, e a Vila São Luís. Eu não sei se vocês aqui conhecem Duque de Caxias, Reduc, essa é a realidade da Reduc. Então é uma ilha de riqueza cercada de misérias por todos os lados. E discutindo com o companheiro Lula e com a companheira Dilma, ainda ministra, eles aceitaram o desafio de que os novos empreendimentos da Petrobras tenham também um planejamento de infraestrutura em políticas públicas estruturantes da parte extramuro Petrobras. Então, em um raio considerado de 10 km ou mais, há necessidade de estruturar esses municípios para evitar que o impacto econômico, social e ambiental venha a gerar favelas nesses locais, onde os trabalhadores, né, que iniciam a obra para a construção das unidades da Petrobras, com a agenda vai aumentando o seu calendário. E você sai, né, da construção civil, entra na montagem industrial, depois a parte operacional. Então cada fase que é da questão do empreendimento, né, você vai descartando aquela outra mão de obra e eles não têm para onde ir e formam então as favelas no entorno das unidades da Petrobras. Então a minha especialidade hoje, formada em políticas públicas, depois de sair do Senado, dos sindicatos, né, fiz um curso de políticas públicas pela Universidade Cândido Mendes e aí consegui captar e administrar melhor as questões sociais, que vai além da questão do movimento sindical, que é específico de categoria. Basta se falar de uma política geral mais ampla, que é o nosso caso aqui agora, né, a questão dos tecnólogos. Bem, então a nossa expectativa é que no entorno do Comperj, né, os municípios do entorno do Comperj, são 18 municípios impactados pelo Comperj, possa ter uma nova realidade que não é a da refinaria de Caxias. Se nós conseguirmos isso, com certeza vamos ter a oportunidade de corrigir a RELAM, Repar, São Paulo, Paraná e outras unidades da Petrobras que têm o mesmo problema da refinaria de Duque de Caxias. Bem, vamos focar agora na questão que nos interessa. Companheiros e companheiras, né, no movimento sindical nós aprendemos, né, a fazer uma discussão bastante objetiva e sincera. Né? Você não pode errar nos encaminhamentos das questões de reivindicação dos trabalhadores, embora aqui seja um grupo social não identificado ainda dentro da Petrobras como funcionário da Petrobras, mas são futuros companheiros que vão estar trabalhando dentro da empresa ou em outra empresa qualquer, com a profissão de tecnólogos. Bem, temos duas condições, duas ações a serem tomadas para resolver e discutir a questão dos tecnólogos. Primeiro é a paciência. Primeiro ponto, é a paciência. Se nós não tivermos paciência com esse debate, já tem 10 anos, né, que nós estamos lutando, já tem vários companheiros que já se formaram, né, em torno de 10 mil companheiros e companheiras formados, aguardando uma oportunidade, outros que estão se formando e outros querendo fazer curso, né, e essa expectativa, como que a Petrobras vai absorver ou liderar, né, a aceitação dos tecnólogos no seu campo de trabalho. Então há necessidade de nós termos paciência com esse trabalho, porque se tivermos paciência, com certeza nós vamos conquistar. Mas se não tiver paciência, joga a toalha, você não vai conseguir nada.
certo? Então vai depender da unidade, primeiro, dos alunos que estão estudando e quem já se formou. É necessária essa unidade política. Unidade política, não é técnica, a questão é política. De representação política. Estou falando isso aqui com conhecimento de causa hoje, com Gabriele, que é o presidente da Petrobras, todos os diretores da Petrobras estão lá hoje, a área de recursos humanos, na mão do Diego hoje, que é o gerente executivo da Petrobras, né? Os diretores de abastecimento, que é o Paulo Roberto, e outros diretores da Petrobras, gerentes também. Estou conversando com vocês com essa visão de negociação, que vai além da Petrobras, não é só dentro da Petrobras. Se toda vez que vocês procurarem a Petrobras para que ela possa absorver a mão de obra e tecnóloga, ela vai dizer que não. Toda vez que for lá, vai dizer que não. Vai tentar justificar por que não é, que não aceita. Então é necessário uma aliança, né? Uma aliança entre nós primeiro, para depois então você conquistar essa vitória. Bem, primeiro temos que entender, não é, o porquê que a Petrobras resiste tanto à questão dos tecnólogos, né? O porquê dessa resistência dela, né? Porque a Petrobras é uma empresa de engenheiros. A Petrobras, ela, genuinamente, é uma empresa de engenheiros. É classificada assim. E nós temos que ter habilidade de entender isso para poder trabalhar essa questão. Se nós não entendemos, fizer qualquer resistência, a tendência é você ter mais dificuldade na negociação. Então a Petrobras é uma empresa de engenheiros. Então tem o nível superior e tem o nível médio, né? Nível superior são os companheiros, são os coordenadores, gerentes da Petrobras, aonde fazem os planejamentos, né, da empresa, dentro das suas missões de diretrizes, para que ela possa continuar produzindo e hoje ser essa potência que nós temos a nível nacional e internacional, desafiando o mundo com tecnologia de ponta em águas profundas, agora conseguindo 7 mil metros de profundidade com a nossa descoberta do pré-sal. Então esse é o nível de engenharia da Petrobras. A nível de execução, nós temos o nível médio, né, que nós chamamos, são os companheiros que trabalham na execução daquilo que os engenheiros planejam. Bem, na execução, você dilui a qualidade da mão de obra, assim, mas dilui a identidade dessa mão de obra, onde você tem tecnólogos dentro da Petrobras com outra função e não a função de tecnólogo mesmo. Foram contratados ou estão trabalhando com outro tipo de identidade profissional, mas não com a identidade sua de tecnólogo, certo? Então essa dificuldade que tem, né, de ser engenheiros, nível superior, não só engenheiros, também a área administrativa, a área econômica, outras áreas, nível superior e o nível médio. Essa identidade nos leva a uma reflexão e um entendimento que nós não vamos conseguir furar o bloqueio dentro da Petrobras se nós não conseguirmos administrar essa questão política com a proposta que eu trago aqui hoje para nós estarmos discutindo, encaminhando, né, e acreditando nela. Será possível aceitar os tecnólogos dentro da carreira da Petrobras, desde que nós apresentamos uma proposta de revisão do plano de cargos e salários da Petrobras. Se você não administrar essa proposta de revisão do plano de cargos e salários da Petrobras, tem lá o nível superior, o nível médio, e o tecnólogo não entra de jeito nenhum. Primeiro, os tecnólogos são olhados dentro da Petrobras como uma ameaça ao nível superior. Ou seja, o que o engenheiro faz, né, o gerente pode delegar ao tecnólogo para fazer e o engenheiro fica em segundo plano. Isso é a interpretação que é feita. E nós temos que olhar isso com carinho e não fazer nenhuma crítica premeditada. Vamos analisar a conjuntura interna. É dessa forma. O nível médio, quando o tecnólogo, a presença do tecnólogo dentro da Petrobras, para o nível médio, é complicado, porque a expectativa do nível médio é o quê? Eu sou torneiro mecânico. Então eu tenho possibilidade de ser supervisor, ser contramestre, mestre, supervisor, coordenador. Então logo, o nível de supervisão da Petrobras estaria na mão de quem? Dos tecnólogos.
Então, o nível médio estaria descartado as suas perspectivas futuras na sua carreira profissional.